Da antiga refinaria Landulfo Alves, na Bahia, tem alguma relação com as joias que o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu numa viagem oficial aos Emirados Árabes em 2021. O polo de refino da Petrobras foi vendido a um grupo árabe um mês depois daquela viagem de Bolsonaro ao país. Eu vou chamar a Isabela Camargo, essa apuração é exclusiva dela. Ela vai explicar para a gente os detalhes desse caso e dessa apuração da polícia. Oi, Isa, boa tarde para você. Oi, Andréia, boa tarde para você. Boa sexta-feira a todos que nos acompanham. Olha, a história começou na quinta-feira, quando a Controladoria Geral da União publicou um relatório apontando problemas na venda da refinaria. O que o relatório está falando? Está falando o seguinte: tinha a intenção da empresa de fazer a venda de 8 refinarias, mas teve um aviso de que aquele momento do mercado não era o melhor e que, por conta disso, a avaliação do preço poderia ficar abaixo da negociação que o governo brasileiro poderia fazer em outro momento. Por quê? Porque isso estava ocorrendo durante a pandemia do coronavírus e os preços foram impactados. O relatório segue dizendo que, apesar dessas recomendações, as outras refinarias não foram negociadas, mas essa, de fato, foi vendida por aproximadamente 10 bilhões de reais. E essa venda ocorreu para um fundo que é comercializado, negociado pela família real dos Emirados Árabes. Por conta da divulgação desse relatório, a Polícia Federal também teve acesso ao documento e vai investigar se tem alguma relação com as joias recebidas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro de presente. Bolsonaro fez diversas viagens para a Arábia Saudita e para os Emirados Árabes como um todo, mas teve especificamente uma viagem que ocorreu um mês antes do fechamento desse negócio da refinaria Landulfo Alves, e que foi nessa viagem que as autoridades da Arábia Saudita, um dos Emirados, as autoridades deram aquele lote valioso, avaliado em quase 5 milhões, que são joias femininas que seriam presentes para a ex-primeira-dama. Essa investigação das joias já estava aberta na Polícia Federal desde o ano passado, portanto, este é um novo elemento, uma nova linha de uma investigação bastante inicial. Nós colocamos na tela agora para você acompanhar trechos desse documento que nós tivemos acesso. Ele foi revelado pelo Metrópolis e nós também recebemos. E diz lá no relatório da Controladoria Geral da União que a Petrobras concordou que a pandemia teve forte impacto, mas não explicou por que essa refinaria específica de Landulfo Alves seria diferente das demais refinarias que tiveram cronogramas adiados. O processo de avaliação da refinaria de Landulfo Alves não foi realizado de forma apropriada, ocasionando risco de impacto negativo no resultado financeiro do desinvestimento. Conforme outro trecho do documento, a Petrobras incorreu aí em fragilidade na utilização da avaliação econômica financeira como principal suporte a esta decisão. Uma nova linha de investigação que a Polícia Federal começa a desenvolver neste momento. Eu falei que o valor da venda ficou em aproximadamente 10 bilhões de reais, mas não é possível saber qual teria sido a estimativa do valor fora da pandemia. Porque nesse relatório da Controladoria Geral da União tem alguns trechos que eles não foram divulgados a pedido da Petrobras. Nós entramos em contato com a Petrobras, é claro, para perguntar e ouvir o que eles teriam a dizer a respeito dessa negociação. Em nota, a Petrobras respondeu dizendo que o processo da venda da refinaria entre 2019 e 2021 ocorreu de acordo com os procedimentos de governança e conformidade nos termos da sistemática de desinvestimentos da companhia vigente à época, ou seja, dentro das conformidades. Na ocasião, o processo também foi avaliado por órgãos externos. Depois, o tema foi apreciado também pelo Tribunal de Contas da União, que, segundo a nota, concluiu que o processo atendeu à referida sistemática. E termina dizendo que a atual gestão da Petrobras reafirma seu compromisso com a governança corporativa e está à disposição para prestar todas as informações necessárias aos órgãos externos. Nós não tivemos um retorno até o momento da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas eu destaco devolvendo para você, André, que a investigação é inicial. Isso, Isa, é exatamente o que eu estava, enquanto você falava, estava acompanhando. Importante ressaltar que ainda não há nenhuma comprovação, como você diz, uma investigação inicial, tudo
precisa ser apurado, deve ser apurado. A Polícia Federal, como você trouxe para a gente, abriu então essa nova linha de investigação para ver se tem algum tipo de relação com a entrega desses presentes, dessas joias sauditas, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, a Polícia Federal está fazendo essa apuração importante, informação revelada aqui pela nossa Isabela Camargo, já volto a falar com ela. Queria começar com você, Flávia, dando boa tarde, porque a gente tem uma delação premiada do Mauro Cid, que é o ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, que entre os assuntos que ele apresentou naquele cardápio do que ele poderia colaborar para esclarecer e trazer respostas para os investigadores, estava exatamente essa investigação das joias sauditas. Eu não estou falando da refinaria, obviamente, porque isso está em apuração inicial, estou falando das joias, porque ontem o Andrei Passos Rodrigues, o diretor-geral da PF, aqui em entrevista ao programa, defendendo a delação. Ele começou, inclusive, a resposta dele falando isso. Eu queria primeiro defender a delação premiada do Mauro Cid, e a apuração que eu tenho é de que eles sim estavam aguardando a chegada do Gonê na PGR, porque eles acham que o desfecho do que o Cid falou, além das provas que eles estão coletando, vai vir, por óbvio, por parte do MP. Olha, Sadi, boa tarde a você, ao Valdo, Daniel, Otávio, boa tarde aos nossos assinantes. É um encontro de situações que no governo passado geraram muitas dúvidas, né? O primeiro das joias, você está detalhando, e é um inquérito, uma investigação muito mais robusta, com provas, né? Já levantadas pela Polícia Federal em relação à retirada das joias do país, a tentativa de entrada delas no país sem a declaração, sem incorporação ao patrimônio. Trata-se daquele conjunto de